Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é sexta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de Mateus está no capítulo 9, dos versículos de 9 ao 13. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho desta sexta-feira nos coloca de encontro à misericórdia de Jesus. Olhando o coração misericordioso do Cristo, somos chamados a nos interpelar. Se a misericórdia tem sido de fato em nossas vidas só uma palavra, ou se a misericórdia habita o nosso coração e tem sido traduzida na força dos nossos gestos. Pois bem sabemos que muitos que se dizem cristãos falam do Cristo com vidas e gestos esvaziados da ação redentora do Cristo. Eu só sou cristão autêntico quando a minha fé é traduzida pelas minhas obras. E a minha fé não pode ser uma e as minhas obras serem outras. Fé e obras testemunham uma a outra e nos fortalece. Mateus era um cobrador de impostos, um homem renegado por todo o povo, porque era um judeu comunado com os romanos, que ganhava dos romanos, que obtinha prestígio dos romanos para oprimir o seu povo. Os cobradores de impostos tiravam até as últimas moedas das pessoas. Confiscavam os bens e, por fim, quando o povo já não tinha mais o que oferecer, acabavam sequestrando as mulheres, as crianças, abusando delas. Então era uma figura odiada pelas pessoas. E o impressionante no Evangelho desta sexta-feira é que Jesus se detém diante da coletoria de impostos e o seu olhar se fixa no olhar daquele cobrador, no olhar de Mateus. Ele não vê a aparência nem vê o pecador. Ele vê o coração. Ele sabe que todo pecador vive um drama. E ele quer ser a resposta de cura, de liberdade, para este drama vivido pelo pecador. Por isso ele não hesita em convidar Mateus para ir consigo. Siga-me. E aquele homem não pensa duas vezes em deixar para trás a coletoria de impostos, a vida de opressor, para seguir as pegadas do Mestre e ser arauto de uma boa notícia. O coração daquele homem se enche de alegria que ele faz uma festa, um jantar festivo e leva Jesus até a sua casa. Se o povo o odiava, quem eram os amigos de Mateus, senão outros cobradores de impostos, que rodeiam o Cristo, que se assentam com ele à mesa e vão fazer a refeição.
E as pessoas ficam indignadas. Como ele pode ser o Messias? Como ele poderá nos libertar de toda a opressão se ele senta e faz refeição com os opressores? Jesus então vai dizer que quem precisa de médico não são os sadios, mas os doentes. Que ele veio ser médico, remédio e, acima de tudo, ele veio ser a cura para os que estavam doentes. E o pecado é uma enfermidade que nos adoece por inteiro, porque contamina a alma da gente, porque endurece o coração da gente. Jesus não senta com os pecadores porque concorda com o pecado. Jesus senta com os pecadores para lhe apresentar uma proposta de superação do pecado. Matar o agressor não significa resolver o problema das agressões. Mas quando o coração do agressor se abre ao amor, quando o coração do agressor se converte, aí sim o povo oprimido pode cantar a liberdade. É isso que Jesus quer. Roubar o coração do pecador para que ele se converta e viva. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Isso precisa ser bem compreendido por todos nós. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Alguns bons anos atrás, São João Paulo II sofreu um atentado na Praça de São Pedro. Meses depois, ele foi ao presídio conhecer o seu agressor e levar o perdão para aquele que tentou tirar a sua vida. A justiça impôs sobre o homem uma pena e ele foi para o presídio para ser reeducado. Ao Papa vigente, coube repetir os gestos de Cristo e perdoar aquele homem que na verdade não sabia o que estava fazendo. O perdão não significa tirar a pessoa da pena. Não. Se ela errou, ela vai pagar pelos seus erros. Contudo, nós não queremos que essa pessoa seja sacrificada ou torturada. Nós queremos que ela seja reeducada, reconstruída, tenha a oportunidade de se converter. Eu vou acreditar na sua mudança. Isso é misericórdia. Alguns dias atrás, vimos a morte de Lázaro. Este homem que se tornou memes nas redes sociais de todo o país. Um assassino procurado. Um homem que cometeu graves erros e precisava de fato ser punido pelos seus erros. Contudo, nós cristãos não acreditamos que a punição para o erro seja a morte. Eu não quero o sacrifício, mas a misericórdia. E por isso não nos alegramos com a morte de ninguém. Foi feio. Foi feio ver cristãos comemorando a morte desse homem. Foi feio ver cristãos repetindo um refrão tão contrário ao Evangelho. Bandido bom é bandido morto. É triste ver que pessoas que se dizem seguidoras do Príncipe da Paz ainda acreditam na violência como caminho.
O Papa Francisco, outro dia, nos disse que quem celebra e festeja a morte de alguém é porque morreu muito antes desta pessoa. É porque já perdeu o sentido da vida e nada entende da sua essência e do Evangelho. Não estamos dizendo que Lázaro deveria ser exaltado, abraçado e ornado de muitas mordomias. Não. Ele precisava ser julgado pelos seus crimes, condenado por seus crimes e ter a oportunidade de ser reeducado. Mas não morto. Não estou aqui, em momento algum, julgando a atitude da polícia militar. Jamais. Os policiais fizeram o seu serviço. Contudo, estou aqui questionando a forma com que se festejaram a morte de um homem. Volto a insistir nas palavras do Evangelho. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Que cada um possa, à luz do Evangelho de hoje, que nos interpela de forma muito direta e muito profunda, ver se de fato eu estou vivendo o Evangelho. Se de fato eu estou sendo um Evangelho vivo. E se de fato eu acredito na força do perdão. Se eu acredito na misericórdia. E nunca vamos nos esquecer que aquilo que eu não quero para mim e para os meus, eu não faço com ninguém. Sede misericordiosos, como vosso Pai do céu é misericordioso. Que o Deus da misericórdia te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para todos vocês.